Olá, eu sou o professor Osés, professor de Química. O átomo é uma partícula eletricamente neutra, pois a quantidade de prótons que existe no núcleo é igual à quantidade de elétrons que existe na eletrosfera. Um átomo, quando perde ou ganha elétron, ele fica em desequilíbrio eletrônico e se transforma em uma partícula chamada íon. Muitas vezes você já ouviu falar da importância dos íons magnésio, ou dos íons cálcio, ou dos íons potássio, ou dos íons ferro no corpo humano. Hoje estarei falando sobre os íons. Não saia daqui, fique ligado. Em um átomo, a quantidade de prótons que existe no núcleo é igual à quantidade de elétrons que existe na eletrosfera. Os íons, como são átomos que perdem ou ganham elétron, a quantidade de prótons que existe no núcleo é diferente da quantidade de elétrons que existe na eletrosfera. Quando ele perde elétron, ele se transforma em um íon positivo. Ele passa a ter mais prótons no núcleo do que elétrons na eletrosfera. Ele é chamado de cátion. Quando ele ganha elétron, ele se transforma em um íon negativo. Ele passa a ter mais elétrons na eletrosfera do que prótons no núcleo. Portanto, ele é chamado de ânion. Os cátions. Os cátions são átomos que perdem elétron e adquirem uma carga positiva. Nós temos como exemplo aí o Al3+, com número atômico 13. A carga positiva que ele apresenta, 3+, é igual à quantidade de elétrons que ele perdeu. Ele passa a ter 3 prótons a mais do que elétron. Como os prótons são positivos, ele adquire uma carga positiva e significa que ele perdeu 3 elétrons na eletrosfera. Portanto, o número atômico dele é 13, ele apresenta 13 prótons no núcleo. Como ele perdeu 3 elétrons, ele apresenta agora 10 elétrons na eletrosfera. Quando ele era o átomo neutro, a quantidade de prótons era igual à quantidade de elétrons. Ele tinha 13 prótons e 13 elétrons. Como ele se transformou em um cátion, íon positivo, ele perdeu elétron. E a carga positiva que ele apresenta é igual à quantidade de elétrons que ele perdeu. O Na+, apresenta número atômico 11. Essa carga mais significa que ele perdeu um elétron. Portanto, o seu número atômico é igual a 11. A quantidade de prótons que existe no núcleo é igual a 11, e como ele está perdendo um elétron da eletrosfera, ele apresenta 10 elétrons na eletrosfera. É um íon positivo chamado de cátion. O Mg2+, Mg2+, ele apresenta uma carga igual a 2+, ele apresenta o número atômico igual a 12, ele tem número atômico igual a 12, ele apresenta 12 prótons no núcleo. Como ele está perdendo 2 elétrons, a carga que ele apresenta, a carga 2+, é igual à quantidade de elétrons que ele está perdendo. Ele perde 2 elétrons e passa a ter 2 prótons a mais. Portanto, ele adquire uma carga positiva 2+. Então, repetindo, ele apresenta o número atômico 12, apresenta 12 prótons no núcleo e 10 elétrons na eletrosfera. Um átomo, quando recebe elétrons, ele fica carregado negativamente. Ele é chamado de ânion. Então, os ânions são átomos que recebem elétron.
Ao receber elétron, ele passa a ter um excesso de carga elétrica negativa. Por exemplo, nós temos o N3-, apresenta número atômico 7, o nitreto. O 3- significa que ele ganhou 3 elétrons. Ele, quando era o átomo eletricamente neutro, ele tinha 7 prótons no núcleo e 7 elétrons na eletrosfera. Então, fazendo uma análise aí, nós vamos ver que ele tem número atômico igual a 7, apresenta 7 prótons no núcleo. Como ele está ganhando 3 elétrons, ele passa a ter 10 elétrons na eletrosfera. Portanto, vamos observar que a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. O cloro, o Cl-, né? O cloreto, ele apresenta uma carga menos, né? Uma carga negativa. Significa que ele ganhou um elétron. Observe que ele tem um número atômico igual a 17. Quando ele era o átomo eletricamente neutro, ele tinha 17 prótons no núcleo, ele continua tendo, né, 17 prótons no núcleo e 17 elétrons na eletrosfera. Quando ele se transformou em um ânion, ele ganhou um elétron, o número atômico dele é 17, ele tem 17 prótons no núcleo e 18 elétrons na eletrosfera. A quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Observando o O2-, o oxigênio, né? Ao ganhar 2 elétrons, ele se transforma em um ânion, que é um íon negativo. Quando ele era o átomo eletricamente neutro, ele tinha o número atômico 8, apresentava 8 prótons no núcleo, continua apresentando, e 8 elétrons na eletrosfera. Quando ele ganha 2 elétrons, ele passa a ter um excesso de carga elétrica negativa. Ele passa a ter 2 elétrons a mais. Então, o número atômico dele é 8. Ele apresenta 8 prótons no núcleo e 10 elétrons na eletrosfera. Ok? A camada de valência é a última camada da configuração eletrônica de um átomo. O subnível mais energético é o subnível onde termina a configuração eletrônica. Agora nós veremos como vamos proceder para fazer a configuração eletrônica de um íon. Vamos ver como vamos fazer a configuração eletrônica de um cátion e a configuração eletrônica de um ânion. Então, observando a configuração para o átomo de alumínio tem número atômico 13, ele apresenta 13 prótons no núcleo e 13 elétrons na eletrosfera. A configuração eletrônica ela tem a seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Ele apresenta 3 elétrons na camada de valência. A camada de valência é a última camada da configuração eletrônica. Então, observe aí que a terceira, onde tem o subnível 3s com 2 elétrons e o 3p com 1 elétron, dando um total aí de 13 elétrons que foi distribuído. Quando esse átomo ele perde elétron, o alumínio ele se transforma no cátion Al3+. Esse sinal de positivo significa que ele perde esses 3 elétrons da camada de valência e passa a ter um excesso de prótons. Fica com 3 prótons a mais. Ele perde os 3 elétrons da camada de valência, ficando com 3 prótons a mais. Logo, ele adquire a seguinte configuração eletrônica: 1s2, 2s2 e 2p6. Os 3 elétrons da camada de valência ele perdeu. Essa é a configuração eletrônica para o cátion Al3+. Observando agora o átomo de nitrogênio. O átomo de nitrogênio tem número atômico igual a 7. Portanto, ele tem 7 prótons no núcleo e 7 elétrons na eletrosfera. A sua configuração eletrônica fica da seguinte forma: 1s2,
2s2 e 2p3, dando um total de 7 elétrons. Num dado momento, quando ele ganha elétron, ele se transforma no ânion N3-, ou seja, essa carga negativa, 3- significa que ele ganhou 3 elétrons. Ao ganhar 3 elétrons, ele se transformou no ânion nitreto, né? E passa a ter uma nova configuração eletrônica, onde vai acrescentar mais 3 elétrons. Então fica um S2, 2s2, acrescentando mais 3 elétrons, aí fica 2p6. Essa é a configuração eletrônica para o ânion nitreto. Ele tem 3 elétrons a mais do que prótons, por isso ele adquire uma carga negativa. Ele tem agora um total de 7 prótons e 10 elétrons. Então vamos lá. Uma questão da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. O íon Mg2+ possui. Esse íon ele é originado do átomo de magnésio, apresenta número atômico 12 e número de massa 24. Na letra A, está afirmando que ele apresenta 12 prótons, apresenta 12 elétrons e 12 nêutrons. Então vamos lá. Se o número atômico dele é 12, ele quando era o átomo eletricamente neutro, apresentava 12 prótons no núcleo e 12 elétrons na eletrosfera. Agora, como ele se transformou no cátion Mg2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, a letra A, ela está incorreta, né? Porque ele está afirmando que ele tem 12 prótons, aí está correto, porque o número atômico dele é 12. Na verdade, ele não apresenta 12 elétrons, ele apresenta 10. E está informando também que ele apresenta 12 nêutrons. Para encontrar o número de nêutrons, a gente subtrai o número de massa, que é representado pela letra A, pelo número atômico, 24 menos 12, 12. Sim, ele apresenta 12 nêutrons, mas ele apresenta 10 elétrons, então essa alternativa está incorreta. Letra B, está informando que ele tem 12 prótons, que ele tem 12 elétrons e carga zero. Sim, ele apresenta 12 prótons, mas ele só tem 10 elétrons, ele perdeu 2. Essa carga 2+ significa que ele perdeu 2. E ele tem carga 2+ e não carga zero. Ele é um cátion, né? Um íon positivo. Para ter carga zero, ele teria que ser o átomo neutro. Letra C. Ele apresenta 12 prótons, 12 elétrons e 10 nêutrons. Não. Realmente ele apresenta 12 prótons, mas ele tem 10 elétrons e não 12. Está errado. Ele tem 12 nêutrons e não 10 nêutrons. Na letra D, apresenta 12 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Sim, se o número atômico dele é 12, ele tem 12 prótons no núcleo. Como ele tem uma carga 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons, ele só tem 10. E para encontrar o número de nêutrons, a gente subtrai o número de massa, que é 24, pelo número atômico, que é 12, vai dar um total de 12. Total de 12 nêutrons. Então a alternativa correta é a letra D. Essa é a alternativa correta. 12 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Letra E. Vamos analisar a última, né? Já encontramos a correta, que é a D. Mas vamos analisar a letra E. Apresenta 12 prótons. Sim, apresenta 12 prótons. O número atômico dele é 12. Apresenta 12 elétrons. Não, apresenta 10. Ele perdeu 2. Olha a carga dele, 2+. Então aí está incorreto e ele apresenta a carga 2+. Está correto, sim, ele apresenta a carga 2+, informando que ele perdeu 2 elétrons. Ok? Então tá. Então encerramos o nosso encontro por aqui. Se você gostou desse conteúdo ou gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe o vídeo e deixe os seus comentários.
Aguardo você para um próximo encontro. Até mais. Fique ligado na química.